Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje é um prato cheio para aqueles que não acreditam em Jesus ou que querem outras desculpas para não crer em Jesus. Parece que Jesus erra de primeira. Apresentam uma pessoa para ele cega, ele pega essa pessoa, leva para fora, faz ali todo aquele processo de cuspir na terra, jogar no olho, tocar no homem. E o homem não enxerga de primeira. Será que Deus errou? Porque quantos nós vimos que bastava Jesus tocar e as pessoas eram curadas e libertas? Vamos pensar, por exemplo, no filho da viúva de Naim. Jesus nem tocar nele tocou no caixão, digamos assim, que trazia o morto. Será que Jesus errou neste episódio? Será que ele errou a dose do milagre e por isso ele teve que fazer de novo? E aí sim o homem enxergou, porque a primeira ele enxergava, mas enxergava o homem como árvores. Que estranheza é essa de Deus? O que será que aconteceu? Jesus errou? É obviamente que não. Nesta passagem da vida de Jesus, o que ele quer nos mostrar é apenas uma coisa. Todo processo tem um caminho a ser feito. Tudo. Ele pode operar um milagre num simples estalar de dedos? Claro que pode, ele é Deus. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães, ele curou o cego Bartimeu. Por que ele não curaria este homem? Mas Jesus, em todas as suas ações, ele não quer simplesmente agir, mas ele quer que aprendamos até com os seus atos, não somente com as suas palavras. Ele nos ensina não somente falando-nos, mas ele ensina-nos principalmente com as suas atitudes. E neste, nós podemos dizer que ele foi de propósito inoperante ou quase inoperante na primeira vez, para nos
provar. E nos provar em quê? Primeiro na nossa paciência. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, insistimos, e aí parece que Ele faz de uma outra forma. Nós somos pacientes em esperar a coisa certa? Ou nós já largamos mãos e falamos, esse Deus não tem jeito. Pensa você na sua paciência, caminhando com todas as coisas que acontecem à sua vida. Essa é a primeira coisa a ser provada, a nossa paciência. A segunda coisa a ser nos provada diante da situação que nós vimos no Evangelho é a nossa confiança em Deus. Quando Ele não faz, ou quando Ele faz diferente daquilo que nós pedimos, a confiança continua a mesma? Ou nós confiávamos antes e depois não confiamos mais? Ou a nossa confiança se baseia em me dar o que eu quero? Isso é coisa de criança mimada. A nossa confiança continua a mesma quando Deus trabalha conosco num processo contínuo? Ou a nossa confiança diminui quando nós não recebemos o que pedimos? E uma última coisa, essa vai da primeira leitura. Noé está no meio do dilúvio. Solta um corvo, ele volta porque não tem ainda onde pousar. Solta uma pomba, ela volta porque não tem ainda onde pousar. Solta a pomba, ela vem com o bico, um galho de oliveira e depois vai-se embora. Na paciência e na confiança, o que Deus quer provar é qual o nosso foco. O foco dos nossos pedidos, o foco de onde queremos chegar, o foco de quem nós queremos encontrar. Aqui, me desculpe, aqui eu preciso dizer um pouquinho sobre temperamentos, vamos dizer assim. Conhecidos aí, temos 4 temperamentos, né? Segundo a psicologia, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, o colérico. Uma pessoa desfocada é uma pessoa, por exemplo, como um sanguíneo. Se você pede para um sanguíneo, vá até a porta. Ele vai ver o que está no chão, aí ele vai arrumar o banco que está, ele vai não sei para onde. Ele pode até chegar na porta, mas antes de chegar na porta ele vai se desfocar muito. Se você pede para um colérico, ele não vai olhar para nada, ele só vai olhar para a porta. E pode até passar por cima de muita gente, mas ele vai chegar na porta. O fleumático vai olhar para um lado, para o outro, e falar assim, daqui a pouco eu chego. Já o melancólico vai falar assim, nossa, que dificuldade, vou chegar naquela porta. Todos têm um foco. Mas o importante é você chegar no foco. Na nossa vida, precisamos ter, diante dos processos de Deus em nós, paciência, confiança e foco. Como é que está o foco da sua vida? Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua paciência diante das demoras? Como aconteceu no Evangelho, como aconteceu na primeira leitura, nenhuma foi de primeira. Por isso, na vida, também é assim. Mas tudo isso serve para nos educar que o céu é que deve ser o nosso foco. Para isso, muita paciência com você, com os outros e com Deus. E jamais perca a confiança naquele que de lá te espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.